Hecate, carriage wind, dark mother, take us in. E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Oxente, uma bruxa. E hoje eu vou estar trazendo um vídeo super especial para vocês que eu tanto prometi no agosto hecatino. A gente vem tentando fazer as coisas e infelizmente a correria do dia a dia não permite. Então eu fui deixando para depois, e a deusa Hecate falando comigo: olha, você precisa falar para as pessoas, contar como foi a sua experiência, porque muitos vão se identificar. Às vezes a gente recebe o chamado de uma divindade e a gente não percebe, às vezes passa despercebido. Então esse vídeo tá sendo feito para isso. Eu tô gravando esse vídeo exatamente para isso, para que vocês fiquem atentos aos sinais. Então, se você se identifica com a temática, se você tem curiosidade de saber como foi que a deusa Hecate entrou na minha vida, vem comigo e vamos juntos nessa viagem mágica hecatina. Então, gente, desde pequena eu sempre tive muitos sonhos. E esses sonhos eram diferenciados, só que como eu era criança, eu acabava não entendendo o que é que significava ter estes sonhos, né? Geralmente, o sonho mais comum que eu tinha era voando na minha cidade, no interior, na noite. Só que eu não voava numa vassoura, nem em qualquer outro objeto. Eu acabava saindo do meu corpo e voava durante a noite. Eu lembro das estrelas, eu lembro da escuridão dos céus, eu lembro do gélido da noite também. Então, hoje eu entendo que eu fazia uma viagem astral. Só que na época, como criança, eu achava que era apenas um sonho. Então, hoje eu acabo percebendo que esse foi um dos primeiros contatos da deusa Hecate comigo na minha vida. Só que o que é que acontece? Eu venho de uma família cristã, né? Uma família cristã que segue o cristianismo. Antigamente a maioria pertencia ao catolicismo, hoje a maioria pertence ao grupo dos evangélicos. Inclusive eu sou até a ovelha negra da família, a bruxa da família, né? Não bem aceita, obviamente. E aí eu nunca iria entender, não tinha ninguém que falasse sobre esses assuntos. Até porque na minha cidade, que era uma cidade pequena do interior de Alagoas, eu nunca ouvi falar, não se falava sobre bruxaria. Ninguém nunca falou o que era bruxaria, né? Pra gente existia as casas de axé, que hoje a gente entende que são terreiros voltados ao candomblé e à umbanda. Na época, se usava até um termo chulo, pejorativo, chamado de casa de macumba. Ali tem uma macumba, hoje tem uma macumba tocando. Então, a gente relacionava inclusive isso a algo do mal, algo demonizado, algo que não fazia bem, que quando a gente ouvia aquele som tocando, aqueles atabaques, que por sinal eu sempre achei muito bonito, a gente não chegava perto. Inclusive, quando a casa tinha crianças, a gente era orientado a não brincar com essas crianças, porque elas eram do demônio, do cão, era tudo demonizado, né? Hoje eu entendo que não é bem assim, que é tudo diferente, por muitos estudos, muitos contextos, inclusive a Umbanda e o Candomblé são religiões maravilhosas que eu tenho uma grande empatia e grande admiração, tá? E aí, voltando ao assunto, nesse período não se falava de bruxaria, então era impossível que eu imaginasse em uma divindade feminina ligada ao negro, à noite e a vários outros contextos da bruxaria. Aí o que é que acontece? A minha vida seguiu, eu continuei tendo muitos sonhos, sonhava com todo tipo de mulher à noite, era mulher no rio, era mulher aparecendo para mim, era algumas aparições tentando entrar em contato comigo. E eu sempre achava que aquilo era normal, mas que era demonizado, então eu nunca me interessei. Então, quando eu completei 14 anos, eu conheci os livros da Edia Van Fel, que muitos aqui também conhecem, sabem do que eu estou falando, que foi um verdadeiro boom nesse período e trouxe pra gente aqui no Brasil a Wicca. Muita gente
conhece a Wicca graças aos livros da Edie Van Veel, que deu uma repaginada na religião que foi criada pelo Gerard Garnier e também trazida para o Brasil pelo Claudinei Pietro. Ela deu uma repaginada, criou essas revistinhas falando sobre a bruxaria de uma maneira mais leve, mais bonita e super interessante, principalmente para a gente que era jovem, para os adolescentes. Então, quando eu vi aquilo, eu enlouqueci. Quando eu vi a primeira revista, eu estava no shopping da cidade de Maceió, porque na minha cidade nem tinha isso. E quando eu passei numa banca de revista, eu encontrei aquela revista Wicca, Religião da Deusa. Era alguma coisa assim do tipo, uma mulher linda, do cabelo longo também, na capa. E eu fiquei encantada, fiquei louca e eu tive que comprar. E foi a partir disso que eu percebi que existia uma divindade feminina que trabalhava a bruxaria. Eu fui conhecendo todos os contextos da bruxaria, fui conhecendo a história da bruxaria, que ela trazia, inclusive, uma abordagem maravilhosa, que acabava ensinando muita coisa. Então foi a partir dessas revistinhas que a Wicca, ela explodiu e se difundiu aqui no Brasil. Depois eu tive a oportunidade de pegar o livro Wicca, Religião da Deusa, do Claudinei Pietro, e comecei a entender todo o contexto do sagrado feminino, que ele também aborda no seu livro, do qual eu sou fã. E foi a partir desse contexto que eu comecei a conhecer as divindades femininas, as deusas relacionadas à bruxaria. Porém, eu nunca ouvi falar na deusa Hecate. Depois de algum tempo, chegou uma imagem para mim. A minha tia, ela trabalhava com artesanato e acabou que adquirindo uma pequena imagem de uma sacerdotisa. Ela vendia várias imagens de santa, de anjos, mas chegou a imagem dessa sacerdotisa. Ela era linda, maravilhosa, toda negra, de cabeça baixa assim, linda. E quando eu vi aquela imagem, eu fiquei encantada e eu enlouqueci atrás dessa imagem. Eu nem sabia o que era, não fazia ideia do que era, mas eu queria essa imagem para mim. Então, ela me deu essa imagem e como eu já tinha uma ideia mais ou menos do que era a bruxaria, não tinha muita afinidade com as divindades, eu era uma adolescente, gente, uma criança de 14 anos, né? Eu comecei a acender velas para essa imagem. Olha só que loucura. Mas eu sentia um apego, eu sentia um amor, eu amava essa imagem. Eu comecei a acender velas para ela. Eu nem sabia o que era que eu estava invocando. Eu não sabia o que era que podia vir. Eu nem sabia o nome daquela imagem. Eu também não estava ligada às deusas da Wicca. Para mim, eu estava fazendo aquilo por impulso e porque eu sentia algo que eu não sabia explicar o que era. Resultado do que aconteceu: eu comecei a sentir uma vibração diferente. Uma energia pesada me rondando, uma energia negra me rondando. Só que, gente, eu era uma criança de 14 anos, eu não fazia ideia do que estava acontecendo. E aí, o que foi que eu fiz? Eu tive medo. É natural, o negro, o escuro, principalmente energias densas. Eu não sei o que era que eu estava atraindo ali. Então, eu me desfiz dessa imagem. Num ato que eu tenho, primeiramente, muito arrependimento e vergonha também, mas baseados principalmente nas minhas crenças limitantes cristãs, eu quebrei essa imagem todinha. Quebrei e acabei jogando ela fora, achando que dali eu iria estar me livrando daquela energia, né? Que eu nem sabia o que era, eu nem sabia o que era energia. Para mim era coisa do demônio. O tempo passou, a vida seguiu. Eu conheci a bruxaria a fundo, eu conheci as divindades, inclusive, na época que eu participava de covens, eu trabalhava muito com a deusa Brigitte, eu trabalhava muito com o deus Cornífero, também já trabalhei muito com as divindades do hinduísmo. Eu conheci Hecate, mas como a maioria dos wiccanos, eu conheci a Hecate como sendo uma das faces da deusa tríplice. Hoje eu entendo que são coisas totalmente diferentes. Uma coisa é a deusa tríplice da Wicca, outra coisa é Hecate, a divindade.
Para mim, Hecate era apenas mais uma deusa ali, ligada àquele contexto do qual eu estava inserida e vida que segue. Eu nunca fiz nenhuma oração para a deusa Hecate, nunca invoquei a deusa Hecate, até porque eu tinha medo. Porque as pessoas falavam muito que ela era uma deusa negra, era uma deusa da bruxaria, rainha das bruxas, que ela era uma energia muito densa, muito pesada e que precisava se saber trabalhar com ela. Então, para mim, não era algo que eu sentia afinidade, eu tinha mais medo do que qualquer outra coisa. Então eu fui trabalhar com outras divindades. Os anos se passaram, muitas indas e vindas, né, minhas na bruxaria e vida que segue. Eu me afastei do caminho sagrado, da bruxaria em si, mas eu nunca deixei de honrar a deusa. Eu sempre, nas luas cheias, estava lá falando com ela, eu sentia aquela energia da lua cheia. Nunca deixei de reverenciar a grande mãe. Eu sempre estava sintonizada nas energias dos sabates. Mesmo sem comemorar, eu sabia, hoje é o sabá Yuli, hoje é o sabá Meibon, e assim sucessivamente. De certa forma, a bruxaria, eu saí da bruxaria, mas a bruxaria nunca saiu de mim. A deusa Hecate, ela se aproximou de mim várias e várias vezes, né? Como vocês viram. E eu não percebi, eu tive medo, eu não procurei conhecer, até que, na fase adulta, há mais ou menos uns 3 anos atrás, eu passei pela pior fase da minha vida. Foi uma fase muito difícil. Eu estava inserida num contexto que eu não tinha mais o que fazer. O contexto era o seguinte, eu estava trabalhando num lugar onde eu era explorada, onde eu não me sentia bem, era um supermercado, da época esses supermercados de bairro, que era horrível por sinal. Eu era supervisora de vendas, mas a minha vida era um inferno. Eu trabalhava mais do que eu ganhava e eu tinha uma chefe que humilhava as pessoas, me humilhava. Eu via aquelas humilhações acontecendo e eu comecei a me sentir a pior pessoa da face da terra. Eu estava passando por um problema terrível no meu relacionamento. Eu era casada na época, ainda sou, né? A grande deusa Hecate me ajudou muito nesse sentido. Só que naquele momento eu estava com uma pessoa que estava se deixando levar por amigos, por festas, por farras. E o casamento da gente estava totalmente afundado. Estava destruído e era algo que estava me deixando muito, mas muito, muito triste. Muito, muito deprimida. E eu estava tendo também problemas financeiros e também problemas com os meus pais. Nesse sentido, eu estava passando pela pior fase da minha vida. Eu não tinha mais a quem recorrer. Inclusive, nesse período, eu tinha sido jubilada da universidade. Eu hoje consegui voltar, né, para a Universidade Federal de Alagoas, para o curso de licenciatura em História, que é algo que eu amo muito. Inclusive, eu estou lutando para poder terminar. Mas na época eu acabei sendo jubilada porque não consegui concluir o curso no prazo determinado. Eu tive filho, então ficou tudo muito complicado e a minha vida virou uma verdadeira bola de neve. Eu fui para igrejas, pedi ajuda. Eu tentei outras religiões também, pedir ajuda porque eu estava perdida. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia a quem recorrer. Eu não fazia ideia do que fazer. O que é que aconteceu? Eu acabei me tornando uma pessoa depressiva. Eu acabei mudando, tanto no meu físico quanto no meu emocional. Eu acabei me tornando uma pessoa mais reclusa. Eu acabei usando mais negro. Eu acabei ouvindo um tipo de música diferente. Eu sempre gostei de rock and roll, mas eu gostava de rock progressivo, rock nacional, alguns clássicos como Iron, Led Zeppelin e tal. Mas nesse período eu tava numa vibração tão baixa que eu tava ouvindo black metal, que é um estilo de música muito pesado, porque a tristeza reinava ali pra mim. Naquele momento eu não tinha nada, não tinha ninguém, então eu fui totalmente mudando, eu fui do 8 a 80. Literalmente. E um belo dia, vejam como são as coisas. Um belo dia eu estava lendo sobre algumas coisas e veio justamente a deusa Hecate. A frase que eu estava lendo, eu acredito que foi na internet, ela dizia mais ou menos assim: a deusa Hecate é uma deusa que você pode pedir ajuda. Mas
Quando você pedir ajuda, entenda que nem sempre as coisas vão acontecer como você deseja. Às vezes, o acontecimento vai além do que você espera. Porque quando a deusa Hecate resolve ajudar você, ela vai resolver a sua vida totalmente de uma maneira que você não espera. E isso ficou na minha cabeça. Isso ficou na minha cabeça, martelando, 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 e o tempo foi passando. Até que um belo dia eu estava totalmente desesperada. Eu trabalhava no horário da tarde até 9 horas da noite. E aí eu cheguei nesse supermercado, tava numa parte de grama antes de entrar, colocar o dedo lá naquele ponto terrível. E eu, chorando, ouvindo música, eu desliguei a música, olhei para os céus e saiu. Eu não falei, eu lembro que foi mentalmente. Hecate, por favor, me ajude, eu não sei mais o que fazer, me ajude, por favor. Eu pedi do fundo do meu coração que ela me ajudasse a resolver esse problema. Eu lembro que eu queria ser demitida desse supermercado, mas eles estavam me humilhando para eu pedir demissão, que é algo muito comum nas empresas hoje em dia, né? Infelizmente. E eu tava desesperada, porque eu não tava mais aguentando, eu não tava tendo mais forças para aquilo. Então, eu fui e clamei. Eu clamei por socorro. Terminei a minha oração e fui trabalhar. Fui trabalhar e tudo mais. Não aconteceu nada. Primeiramente, a vida seguiu normalmente. Só que uma coisa que eu quero deixar bem clara para vocês é que as divindades, elas não trabalham no nosso tempo, elas trabalham no tempo delas. Resumindo, o que aconteceu foi o seguinte: a minha vida virou, né? De repente, eu consegui um meio de ser demitida, tudo de uma vez, tá, gente? A minha vida deu uma reviravolta, 360 graus, de uma vez, assim, do jeito que eu não esperava. Eu consegui um meio para ser demitida desse emprego terrível. Eu saí desse emprego com todos os meus direitos. Eu fui demitida e recebi uma bolada que deu para eu dar início ao meu empreendimento, ao meu pequeno comércio. Hoje eu trabalho com maquiagem, com vendas de maquiagem. Sou muito grata e muito feliz. E foi a partir disso que eu consegui, a partir dessa grana, desse supermercado, que eu consegui investir. Eu consegui sair de cabeça erguida. Até hoje as pessoas ficam: o que foi que você fez? Mas eu não fiz nada. Foi tudo Hecate. Eu saí desse supermercado. Eu acabei me separando também. Veio a separação. Eu não estava aguentando mais, então a gente se separou. Ele decidiu sair de casa, me deixar em paz. E foi tudo muito rápido. Eu sofri, obviamente, que a gente sofre com fins, mas eu entendo hoje que foi um fim necessário, que foi o que eu pedi. E aconteceu. Resolveu os problemas com os meus pais também. Ela fez um verdadeiro furacão, um redemoinho assim. A minha vida ficou de pernas para o ar. Ela resolveu. Depois de um tempo também, eu consegui voltar para a universidade, abri um edital de reingresso que nunca tinha acontecido na UFAL, e abriu, e eu fui lá, fiz a prova, passei e voltei. Era esses os problemas que estavam me afligindo naquele momento. Aí o tempo passou, eu consegui resolver tudo e vida que segue. Até que, um belo dia, eu sou uma pessoa que hoje Hecate já vem me ajudando a trabalhar muito com isso, né? A Artemisia também, as jornadas hecatinas, mas eu sou o tipo de pessoa que eu tenho problemas em lembrar do que eu sonho no outro dia. Eu consigo ver alguns flashes, mas eu não consigo lembrar ou me recordar de nenhum sonho. E o que foi que aconteceu? Esse sonho, eu estava sentada na minha sala, tinha outra pessoa comigo que eu não lembro quem era, e de repente eu vejo na minha tela mental, dentro do sonho, um grande furacão, um grande redemoinho no final da minha rua. Esse redemoinho, ele veio girando, arrancando portões das casas, arrancando telhados das casas, numa fúria enorme, uma fúria. E eu conseguia ver aquilo, eu estava dentro de casa, no sonho, mas eu conseguia ver aquilo através da minha tela mental. E aí eu via ele vindo do final da rua. Quando ele chegou na porta da minha casa, no portão da minha casa,
A minha casa ela tem 2 portões, um grande que é o da garagem e o outro pequeno que é das pessoas entrarem. Esse furacão, ele arrancou o portão pequeno e ele ficou ali, parado, me olhando. Esse furacão, ele arrancou com uma fúria enorme o portão pequeno da minha casa e parou ali e ficou. E quando eu vi aquilo, gente, arrepiou até o cabelo da bunda. Vocês não têm noção do que é isso. O furacão, ele era negro. Ele não era um furacão normal. Quando ele parou, ao mesmo tempo que os ventos que ele vinha girando eram ferozes, quando ele parou ali, que arrancou meu portão, ficou tudo em câmera lenta. Ele me fitava como se estivesse fitando a minha alma. Eu sinto até hoje aquele gélido, aquela imagem gelando a minha alma. Era como se aquele furacão tivesse me despindo por completo, como se tivesse enxergando até o meu útero. E em um determinado momento que a gente ficou ali, eu paralisada olhando para ele e ele olhando para mim. Então, nesse momento que a gente ficou se fitando, se olhando, veio o nome na minha mente: Hecate. 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 Gente, naquele momento eu sabia que era ela. Eu senti que era ela falando comigo. Nesse momento, eu me arrepio até hoje, porque foi o meu primeiro contato com ela. E foi lindo, gélido, porque fitou até a minha alma, mas ela veio. Eu chamei e ela veio ao meu socorro. Então, é muito lindo, eu fico até emocionada, porque depois desse contato, eu tive outros contatos, alguns, geralmente nos sonhos, é uma característica muito peculiar de Hecate, ela não mostra o rosto. Geralmente eu via as mulheres do pescoço para baixo, eu sabia que era ela, mas eu não via o seu rosto. Em alguns outros sonhos, ela também se manifestou na forma de pequenos furacões, pequenos tornados. Ela já apareceu no formato de 3 tornados negros em cima de uma praia à noite, rodando, com raios também caindo. Eu sabia que era ela. Eu não cheguei perto dessa vez porque era algo muito macro e eu fiquei com muito medo. E também ela se manifestou em sonho em um único tornado. O meu carro nesse sonho ele era engolido por esse tornado. E quando eu estava lá de olho fechado dentro do carro, rodando com o tornado, uma voz na minha cabeça dizia: olhe porque é lindo. Abra os olhos, olhe porque é lindo. E realmente, quando eu abria os olhos, que eu via aquilo, eu ficava fascinada, que realmente era muito lindo. Essa foi uma das formas que a deusa Hecate entrou em contato comigo. Depois de algum tempo, fazendo algumas pesquisas com alguns irmãos e irmãs também da bruxaria hecatina, eu também colhi alguns relatos de que realmente Hecate se apresenta com a forma de furacão e tornado. Eu andei pesquisando e também encontrei alguns epítetos que estão ligados a furacões, a ventos fortes, a tempestades, que eu vou colocar aqui embaixo para vocês. Tem um que eu gostei muito, que é o Amamaiquetos, se eu não estou enganada, que está relacionado a tempestades e trovões. E também tem os outros que eu vou estar colocando aqui na descrição. Depois desse sonho, desse primeiro contato que eu tive dela na forma de furacão, de tornado, as coisas começaram a acontecer. Eu comecei a ver muita coisa sobre a bruxaria hecatina. Apareceu um livro para mim, que foi lançado por uma sacerdotisa maravilhosa, que é o Bruxaria Hecatina também. Eu encontrei o PDF dele na internet e consegui baixar. E, cara, quando eu vi aquilo, quando eu vi aquele livro, as informações que tinha naquele livro, eu me apaixonei. Eu disse, é isso que eu quero pra minha vida. A primeira coisa, eu lembro que eu vi no livro, foi isso aqui, ó. Não sei se dá pra ver aqui. Que foi o estrófalos. Gente, quando eu vi esse símbolo aqui, eu disse, poxa vida, essa é a tatuagem que eu quero fazer. E foi dito e feito, né?
eu comecei a estudar mais, a conhecer mais, a estudar sobre a origem de Hecate e conhecendo várias comunidades, várias pessoas maravilhosas e que compartilharam muitas coisas maravilhosas. A sacerdotisa, inclusive, que lançou esse livro, ela me ajudou muito com o meu TCC, que por sinal ainda não saiu, eu estou protelando ele, mas ele vai sair e ele vai ser relacionado à deusa Hecate. Eu tive a oportunidade de conhecer a Redmond, do Coven Jardim de Hecate. Fui acompanhando as postagens dela e tudo mais, e foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Uma postagem no Instagram dela dizendo que estava montando o Coven, que quem tivesse interessado poderia se inscrever e tudo mais. Mesmo sendo um Coven online, eu achei aquilo fantástico. Eu queria aprender mais sobre a deusa Hecate, então eu entrei nesse Coven. E eu fui muito bem recebida por ela, ela é uma pessoa maravilhosa. Eu digo, sem bajulação, que a Ellen Redmond, ela é uma das poucas sacerdotisas sérias que tem, de fato, conhecimento e contato com Hecate. Diretamente, com a divindade Hecate. Ela tem ensinado muita coisa pra gente. Hoje o Coven, ele tá lindo, tá enorme, cheio de membros. Hoje eu tenho imenso prazer em dizer que eu faço parte do grupo sacerdotal do Coven. Eu fui ordenada sacerdotisa de Hecate há alguns meses atrás. Tanto eu quanto as minhas 9 irmãs, 10 com a Redmond, mas eu vejo ela mais como a nossa mãezona, né? Então, gente, nesse trabalho, que é um trabalho muito sério, a gente vem aprendendo muito sobre Hecate, a gente vem aprendendo a, de fato, se comunicar com ela. Isso é muito bom, isso é muito proveitoso, isso é muito prazeroso. Se vocês tiverem alguma curiosidade, tá, de conhecer mais sobre o Coven Jardim de Hecate, tem o canal aqui no YouTube, tem também a página no Instagram e também tem a página da Redmond, que tá como Tríade Mística no Instagram. Eu vou colocar aqui embaixo também para vocês, tá? Então é isso, gente. O vídeo foi gravado, tá? Em honra e glória a deusa Hecate, para todos vocês que têm curiosidade de conhecer e aprender um pouco mais, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem, deixa aquele like, tá? Para fortalecer o canal da bruxa, porque a bruxa precisa, tá? Pra gente poder trazer cada vez mais as nossas experiências e aprender também com elas, porque eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo e a gente vai fortalecendo cada vez mais essa egrégora maravilhosa em honra à deusa Hecate. Que todos sejam abençoados. Kaire Hecate, Kaire Hecate, louvada seja Hecate.